Você está a segundos de descobrir o motivo real pelo qual o dinheiro não chega na sua vida. E não é o que você pensa. Não é porque você trabalha pouco. Não é porque você não se esforça. Não é porque você não tem estudo, não tem contatos, não tem sorte. O motivo é muito mais profundo, muito mais espiritual e muito mais devastador do que qualquer desculpa que você já usou para explicar a sua situação financeira. Existe uma porta invisível entre você e o dinheiro que deveria estar fluindo. E essa porta está trancada. Não por Deus, não pelo universo, mas por você mesmo. Pela forma como você foi ensinado a pensar sobre dinheiro. Pela forma como você foi programado para acreditar que prosperidade não é para você. Pela forma como você aceita a escassez como destino, em vez de lutar contra ela com autoridade espiritual. E eu vou te dizer uma verdade que vai doer. Se você sair deste vídeo antes do final, essa porta continua fechada. Porque o que eu vou te entregar aqui não é motivação barata. Não é pensamento positivo, é ativação. É desbloqueio financeiro real. Mas só funciona completo. Só funciona se você ficar até o último segundo e fizer exatamente o que eu vou te pedir. Tem gente que vai criticar esse vídeo. Tem gente que vai dizer que isso é manipulação, que isso é ganância, que isso é distorcer a fé. Deixa eu te falar uma coisa. Quem critica é quem está confortável na pobreza. Quem critica é quem nunca passou sufoco de verdade. Quem critica é quem nunca teve que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. Você que está aqui, com o cartão estourado, com o nome sujo, com a conta negativa, com o financiamento atrasado, com a dívida crescendo todo mês, você não tem tempo para crítica. Você tem sede de solução. E a solução não está em trabalhar mais. Você já trabalha demais. A solução não está em economizar mais. Você já corta tudo que pode cortar. A solução está em destrancar a porta financeira que foi fechada por mentalidade de escassez, por crença de pobreza, por medo de prosperar. E essa porta só se abre com uma coisa: decreto. Não pedido. Não súplica. Decreto. Ordem espiritual dada com autoridade. E é isso que você vai aprender a fazer hoje. Você vai decretar o Pai Nosso da Abundância. Uma versão da oração mais poderosa do mundo, adaptada, focada, direcionada exclusivamente para dinheiro, para provisão, para desbloqueio financeiro real. Mas antes de eu te entregar esse decreto, você precisa entender 3 coisas. Primeira, isso só funciona uma vez na vida. Não é para usar todo mês. Não é para repetir sempre que você quiser dinheiro. É uma ativação. Você ativa, e o fluxo começa. Segunda, você precisa chegar até o final. Se você pular partes, se você sair no meio, se você não decretar tudo do jeito que eu vou te ensinar, você perde. A porta continua fechada. O dinheiro continua travado. E você desperdiça a única chance real de mudar a sua situação financeira para sempre. Terceira, quando chegar o momento de decretar, você vai precisar fazer 3 coisas simples, mas essenciais. Comentar, eu creio, com o seu nome. Dar like, se inscrever no canal. Não é superstição, não é manipulação. É pacto, é registro público da sua fé. É você declarando diante do mundo visível e invisível que você acredita, que você toma posse, que você não está brincando. E quando você faz isso, o céu responde. Não com emoção, não com sentimento, com provisão, com dinheiro, com portas abertas, com dívidas quitadas. Então agora presta atenção. Desliga tudo que pode te distrair. Esquece o celular. Esquece as mensagens. Esquece o mundo lá fora, porque os próximos minutos vão redefinir a sua relação com o dinheiro para sempre. Você não vai ser mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Você não vai pensar mais como pobre. Você não vai falar mais como pobre. Você não vai aceitar mais escassez como normal. Porque a partir de agora, você vai entender que você não foi criado para mendigar. Você foi criado para decretar. Você não foi criado para suplicar. Você foi criado para tomar posse. E quando você entende isso, quando você realmente incorpora essa verdade, o dinheiro não tem escolha. Ele vem.
As portas se abrem. A provisão flui. Não porque você merece mais que os outros, mas porque você finalmente aprendeu a usar a autoridade que sempre esteve disponível, mas que ninguém nunca te ensinou a exercer. Então vamos. Fica comigo até o fim. Porque o que vem agora vai mudar tudo. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que existe uma porta trancada entre você e o dinheiro que deveria estar fluindo na sua vida. Não é imaginação. Não é pessimismo. É real. Você sente isso toda vez que olha a conta bancária e vê aquele número ridículo, toda vez que o boleto chega e você não tem de onde tirar, toda vez que precisa parcelar até a compra do supermercado porque o dinheiro simplesmente não aparece. E o pior, você trabalha, você se esforça, você faz tudo certo, mas a provisão não vem. É como se existisse um bloqueio invisível, uma parede de vidro entre você e a abundância financeira. E eu vou te dizer uma coisa que vai parecer dura, mas é a verdade. Se você sair deste vídeo agora, antes do final, essa porta continua fechada. Porque o que eu vou te entregar aqui não é só informação, é ativação. E ativação só funciona completa. Você não abre meia porta, você não destranca metade de um cadeado. Ou você vai até o fim, ou você perde a chance real de ver o dinheiro destravando ainda hoje na sua vida. A maioria das pessoas passa a vida inteira pedindo dinheiro, pedindo a Deus, pedindo ao universo, pedindo oportunidade. E sabe o que acontece quando você pede? Você se coloca na posição de quem não tem, de quem está esperando, de quem depende da boa vontade de alguém para receber. Pedir é a linguagem da escassez. Decretar é a linguagem da autoridade. E esse vídeo não é sobre ensinar você a pedir melhor. É sobre ensinar você a decretar com poder. Porque existe uma diferença brutal entre suplicar e ordenar. Quando você suplica, você espera. Quando você decreta, você manifesta. E o que eu trouxe para você hoje é um decreto financeiro tão poderoso, tão direto, tão carregado de autoridade espiritual, que ele foi construído em cima da oração mais conhecida do planeta, o Pai Nosso. Só que adaptado, reescrito, focado exclusivamente em dinheiro, provisão, desbloqueio financeiro e abertura de portas financeiras. Eu sei que isso soa ousado. Eu sei que muita gente vai criticar. Mas eu também sei que quem está sufocando com dívida, quem está com o cartão estourado, quem está devendo aluguel, não tem tempo para debater teologia. Tem sede de resultado. E resultado vem de ação. Ação espiritual com autoridade. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui é o que separa quem vai sair deste vídeo com a vida financeira virando, de quem vai sair do mesmo jeito que entrou. Esse decreto só funciona uma vez na vida. Não é para repetir todo mês. Não é para usar como amuleto. É uma ativação. Quando você ativa algo, você liga. E uma vez ligado, o fluxo começa. Mas se você sair agora, se você pular partes, se você não chegar até o momento do decreto completo, você não ativa nada. Fica tudo no mesmo lugar. A porta financeira continua trancada. A provisão continua bloqueada. O dinheiro continua longe. E eu não estou falando isso para te pressionar. Estou falando porque é assim que funciona. Você não planta meia semente e espera a árvore inteira. Você não reza metade e espera a resposta completa. Aqui é a mesma coisa. Ou você vai até o final, ouve tudo, decreta tudo e ativa o desbloqueio financeiro de verdade. Ou você desperdiça a única chance real que você tem de ver dinheiro chegando por caminhos que você nem imaginava que existiam. A porta financeira da sua vida está prestes a ser destrancada, mas só se você ficar até o fim. E agora você precisa entender de onde vem esse bloqueio todo. Esse bloqueio financeiro que está na sua vida não apareceu do nada. Ele foi construído, tijolo por tijolo, palavra por palavra, crença por crença. Cada vez que você olhou para o dinheiro e pensou, não é para mim, você colocou um tijolo. Cada vez que você viu alguém prosperando e disse, eu nunca vou conseguir isso, você colocou outro tijolo. Cada vez que você repetiu dinheiro não dá em árvore, rico não entra no céu, eu nasci para passar trabalho,
Você levantou mais um pedaço dessa parede invisível que hoje separa você da abundância financeira. E o pior, você nem percebeu que estava construindo a própria prisão, porque essas frases viraram automáticas, viraram parte de quem você é, viraram a sua identidade financeira. E enquanto a sua identidade for de escassez, o dinheiro não flui. Não importa quanto você trabalhe, não importa quantas horas extras você faça, não importa quantos empregos você arrume. Porque o problema não está na falta de esforço, está na falta de autoridade. Você está se comportando como mendigo espiritual, esperando migalha, quando deveria estar se comportando como filho, como herdeiro, como alguém que tem direito à herança completa. A verdade que ninguém te contou é essa: Deus não é pobre, o universo não é escasso, a provisão não acabou. O que acabou foi a sua crença de que você merece receber. Você foi ensinado a ser humilde financeiramente e confundiu humildade com miséria. Você foi ensinado a não se apegar ao dinheiro e entendeu que deveria viver sem dinheiro. Você foi ensinado que o importante é o espiritual e concluiu que o financeiro é sujo, errado, mundano. Aí você vive uma vida inteira orando, jejuando, servindo, fazendo tudo certinho, mas quebrado. Sempre devendo, sempre apertado, sempre contando moeda. E quando você reclama, te jogam um versículo na cara, te fazem sentir culpa, te dizem que você está sendo materialista. Mas eu vou te dizer uma coisa: não existe nada de espiritual em não conseguir pagar as contas. Não existe nada de santo em estar afundado em dívida. Não existe nada de virtuoso em ver seus filhos passando necessidade porque o dinheiro não chega. A prosperidade financeira não é inimiga da fé. Ela é fruto da fé bem direcionada. E fé bem direcionada não pede, decreta. E é por isso que esse vídeo existe. Porque chegou a hora de você parar de se ver como alguém que depende de favor divino para sobreviver e começar a se ver como alguém que tem autoridade espiritual para decretar provisão. Você não é funcionário de Deus esperando salário. Você é filho. E filho não pede mesada toda semana com medo de ser negado. Filho recebe herança. Filho tem acesso. Filho entra na sala do pai sem bater na porta. Essa é a mudança que precisa acontecer dentro de você, antes mesmo de você abrir a boca para decretar qualquer coisa. Porque se você decretar ainda se sentindo pequeno, indigno, inferior, o decreto não cola. Sai da boca, mas não sai do peito. E decreto sem convicção é palavra jogada no vento. Vira som. Não vira manifestação. Então, antes de eu te entregar o Pai Nosso da abundância, antes de você proclamar o desbloqueio financeiro mais poderoso que você já fez na vida, você precisa ajustar a sua identidade. Você precisa tirar o manto de mendigo e vestir o manto de realeza. Porque rei não implora. Rei ordena. E o dinheiro obedece à ordem. A sua identidade financeira está prestes a ser reconstruída do zero. Mas antes disso, você precisa entender o que realmente acontece quando você decreta com autoridade. Quando você decreta com autoridade real, você não está conversando com o dinheiro. Você está comandando o espiritual a se manifestar no natural. Você está dando uma ordem que atravessa dimensões. Porque o dinheiro que você precisa já existe. Ele não precisa ser criado, ele precisa ser liberado. Existe uma diferença brutal entre criar e liberar. Criar demora. Liberar é instantâneo. E o que está segurando o dinheiro na dimensão espiritual, impedindo ele de chegar na sua conta, na sua mão, na sua vida, é a falta de decreto com convicção. Você passou anos pedindo, chorando, suplicando, esperando que Deus tivesse pena de você e mandasse alguma coisa. Mas Deus não trabalha com pena. Ele trabalha com autoridade delegada. Ele te deu autoridade. Ele te deu poder. Ele te deu o direito de usar o nome dele para decretar provisão. Mas você nunca usou. Você ficou na postura de escravo espiritual esperando esmola, quando deveria estar na postura de embaixador decretando a vontade do reino na terra. E a vontade do reino nunca foi te ver quebrado, endividado, sufocado financeiramente. Tem gente que vai ouvir isso e vai achar exagero. Vai achar que eu estou sendo ousado demais. Vai achar que estou mexendo em território perigoso. E está certo.
É perigoso, porque conhecimento gera responsabilidade. Quando você descobre que tem autoridade, você não pode mais fingir que é vítima. Quando você descobre que pode decretar e ver dinheiro fluindo, você não pode mais culpar o governo, a economia, o patrão, a família. A responsabilidade cai no seu colo. E muita gente prefere continuar na pobreza confortável da vitimização do que assumir o peso da autoridade espiritual. Mas você não. Você está aqui porque algo dentro de você já cansou de ser pequeno. Já cansou de viver pedindo. Já cansou de esperar que alguém tenha dó da sua situação e jogue um osso. Você quer o desbloqueio financeiro real. Você quer ver a porta financeira se abrindo. Você quer acordar amanhã e ver dinheiro chegando de onde você nem esperava. E eu vou te entregar isso. Mas você precisa estar pronto para receber. Porque receber exige mudança. E mudança dói. Principalmente quando a mudança é de identidade. Agora eu vou te explicar exatamente como funciona o Pai Nosso da Abundância, que você vai decretar daqui a pouco. Não é uma reza. Não é uma ladainha que você repete sem pensar. É um decreto estruturado, construído em cima da oração mais poderosa que existe, mas adaptado para falar diretamente com a área mais travada da sua vida: o dinheiro. Cada linha foi pensada para destrancar uma porta financeira específica. Cada palavra foi escolhida para quebrar uma corrente de escassez. Quando você proclamar isso em voz alta, com convicção, com autoridade, você não está fazendo teatro espiritual. Você está ativando frequências. Você está alinhando o seu espírito com a provisão divina. Você está decretando que a partir daquele momento, dívida não tem mais poder sobre você, falta não tem mais voz na sua casa, e dinheiro começa a fluir como nunca fluiu antes. Mas atenção, isso só funciona se você chegar até o final. Se você pular etapas, se você sair no meio, se você não decretar tudo do jeito que eu vou te ensinar, o bloqueio continua. A porta continua fechada. E você perde a única chance real de ativar isso na sua vida. O decreto está chegando. Mas antes, você precisa entender o poder que você carrega. E esse poder está diretamente ligado ao medo que você precisa vencer agora. O maior inimigo do desbloqueio financeiro não é a falta de dinheiro, é o medo. Medo de acreditar e não acontecer. Medo de decretar e parecer louco. Medo de falar em voz alta que você quer prosperidade e ser julgado como materialista, ambicioso, mundano. Esse medo está enraizado tão fundo em você que virou parte da sua respiração financeira. Você tem medo até de sonhar com dinheiro. Tem medo de imaginar a conta zerada, o carro quitado, a casa própria, a viagem em família. Porque toda vez que você sonha, uma voz interna sussurra: isso não é para você. E você acredita. Você engole essa mentira como se fosse verdade absoluta. Aí você volta para a realidade da dívida, do boleto vencido, do cartão estourado, e aceita aquilo como destino. Como se você tivesse nascido marcado para passar sufoco financeiro. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai doer. Você não nasceu pobre. Você foi ensinado a ser pobre. Ensinado a ter medo de dinheiro. Ensinado a achar que querer prosperidade é pecado. E enquanto esse medo comandar a sua mente, nenhum decreto funciona. Porque decreto sem coragem é palavra vazia. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decretar mesmo com medo. É abrir a boca e declarar provisão mesmo quando a conta está negativa. É proclamar abundância mesmo quando o financiamento está atrasado 3 meses. É dizer: eu recebo agora, mesmo quando tudo ao redor grita: você não merece. Essa é a coragem que ativa o sobrenatural. Porque fé não é acreditar quando tudo está bem. Fé é decretar quando tudo está desmoronando. E o Pai Nosso da Abundância que você vai proclamar daqui a pouco não foi feito para ser dito em dia de folga, com a vida resolvida, só para agradecer. Ele foi feito para ser gritado no meio da tempestade financeira, no meio do caos, no meio do desespero. Porque é aí que o decreto tem poder máximo. Quando você está no fundo do poço financeiro, e mesmo assim levanta a cabeça e ordena que o dinheiro flua, você não está pedindo permissão. Você está tomando posse. E tomar posse é o oposto de suplicar.
Suplicar é de joelhos. Tomar posse é de pé. Com autoridade. Com convicção. Com a certeza absoluta de que você não está inventando nada. Você está apenas cobrando o que já é seu por direito espiritual. Mas tem uma coisa que você precisa saber antes de decretar. O decreto sozinho não basta. Ele precisa de testemunha. Ele precisa de registro. Ele precisa de ação pública. E é por isso que daqui a pouco, quando eu te entregar o momento de decretar, você vai precisar fazer 3 coisas simples, mas poderosas. Primeira, comentar, eu creio, aqui embaixo. Não é superstição, é compromisso público. É você declarando diante de milhares de pessoas que você acredita no desbloqueio financeiro. É você saindo da invisibilidade espiritual e assumindo posição. Segunda, escrever o seu primeiro nome. Porque nome tem poder. Nome registra. Nome sela. Quando você coloca o seu nome junto com eu creio, você não está só comentando. Você está assinando um pacto espiritual de fé. Terceira, dar like e se inscrever no canal. Porque like é semeadura digital. Inscrição é entrada na corrente. E corrente multiplica. Eu sei que parece simples demais. Eu sei que você pode estar pensando, é só isso? Mas é exatamente aí que está o teste. Deus não pede coisas complicadas. Ele pede obediência simples. E quem não obedece no simples, não recebe no complexo. Então, quando chegar a hora, você faz. Sem questionar. Sem duvidar. Sem achar que é besteira. Porque essa ação pública é o que diferencia quem só ouve de quem ativa. O medo está prestes a perder o controle sobre o seu dinheiro. Mas agora você precisa entender quem realmente está lutando a seu favor nessa batalha financeira. Você não está sozinho nessa guerra financeira. Existe um exército invisível mobilizado a seu favor neste exato momento. Anjos, mensageiros, executores da vontade divina. Eles não estão dormindo. Eles não estão de férias. Eles estão em posição de combate, esperando apenas uma coisa: a sua ordem. Porque anjo não age por conta própria. Anjo responde a decreto. A palavra falada com autoridade. Quando você abre a boca e declara provisão, você não está falando sozinho. Você está ativando forças espirituais que movem o invisível para manifestar no visível. E essas forças estão famintas por alguém que tenha coragem de decretar. Porque a maioria das pessoas só reza pedindo proteção, pedindo saúde, pedindo paz. Mas quase ninguém decreta dinheiro. Quase ninguém ordena que a porta financeira se abra. Quase ninguém tem a ousadia de olhar para o céu e dizer: eu tomo posse da minha herança financeira agora. E enquanto ninguém decreta, os anjos ficam parados, não porque não querem ajudar, mas porque não têm ordem para executar. A provisão divina não é automática, ela é ativada. E a chave que ativa essa provisão é o decreto com fé. Não é pensamento positivo, não é visualização, não é gratidão antecipada, é decreto. Palavra dita, ordem dada, autoridade exercida. Quando você decreta, o dinheiro flui agora na minha vida, você não está fazendo um desejo, você está emitindo um comando espiritual. E esse comando ecoa, ele atravessa barreiras, ele quebra correntes, ele destranca portas financeiras que estavam seladas há anos. Eu já vi gente decretar e no mesmo dia receber uma proposta de trabalho que estava parada há meses. Já vi gente decretar e na mesma semana conseguir renegociar uma dívida que parecia impossível. Já vi gente decretar e de repente lembrar de um dinheiro esquecido, de um direito trabalhista não cobrado, de uma oportunidade que estava ali o tempo todo, mas era invisível. Porque o decreto não cria dinheiro do nada. Ele abre os olhos espirituais para ver o dinheiro que já estava disponível, mas bloqueado pela cegueira da escassez. E tem mais. Quando você decreta, você não está só movendo o espiritual. Você está reprogramando a sua mente financeira. Você está substituindo anos de mentalidade de pobreza por mentalidade de abundância. Porque a sua boca tem poder criativo. O que você fala, você cria. O que você repete, você manifesta. Se você passa a vida inteira dizendo, eu estou quebrado, eu não tenho dinheiro,
Eu nunca vou sair dessa. Você está decretando escassez. Você está selando a sua própria prisão financeira. Mas quando você inverte o decreto, quando você começa a declarar: dinheiro flui na minha vida, portas financeiras se abrem para mim, eu recebo provisão de fontes inesperadas, você está quebrando a programação antiga e instalando uma nova. E essa nova programação não aceita mais falta, não aceita mais dívida eternal, não aceita mais viver contando moeda para chegar no fim do mês. Ela exige abundância, ela atrai oportunidade, ela magnetiza dinheiro. Não porque você está fazendo mágica, mas porque você finalmente alinhou a sua boca, a sua mente e o seu espírito na mesma frequência, a frequência da prosperidade divina. Os anjos estão prontos para mover montanhas financeiras na sua vida. Agora você precisa entender o momento exato em que tudo isso será ativado. Daqui a pouco você vai chegar no momento mais importante deste vídeo. O momento do decreto. O momento em que você vai proclamar o Pai Nosso da Abundância, com a sua própria voz, com a sua própria fé, com a sua própria autoridade. E eu preciso que você entenda que esse momento não é teatral. Não é simbólico. Não é motivacional. É espiritual. É real. É o ponto de virada entre a vida financeira que você tem e a vida financeira que você vai ter daqui para frente. Porque quando você decretar aquelas palavras, você não estará apenas repetindo um texto bonito. Você estará assinando um pacto. Você estará declarando publicamente que a escassez acabou, que a dívida perdeu o poder, que a porta financeira foi destrancada. E uma vez que você declara isso com convicção, com fé verdadeira, não tem volta. O universo espiritual registra. Os anjos executam. E o dinheiro começa a se mover na sua direção. Pode não ser no segundo seguinte. Pode não ser do jeito que você imaginou. Mas vai acontecer. Porque decreto com fé nunca volta vazio. Mas antes de chegar lá, você precisa se preparar internamente. Não é sobre estar em um lugar silencioso. Não é sobre estar de joelhos. Não é sobre estar em jejum. É sobre estar decidido. Decidido a não voltar atrás. Decidido a não duvidar. Decidido a não sabotar a sua própria vitória financeira com pensamentos de incredulidade depois que você decretar. Porque o maior erro que as pessoas cometem é decretar com a boca e desacreditar com a mente. Elas falam: eu recebo abundância agora. E 2 minutos depois pensam: quem eu estou enganando? Isso não funciona para mim. E aí, o decreto perde força. Não porque Deus voltou atrás, mas porque a fé da pessoa evaporou. Fé não é sentimento. Fé é decisão. Você decide acreditar e mantém essa decisão mesmo quando nada muda na primeira semana, no primeiro mês. Você segura firme. Você não solta. Porque o desbloqueio financeiro é progressivo. Começa invisível. Depois fica perceptível. Depois fica inegável. Mas só chega no inegável quem não desistiu no invisível. Então aqui vai a minha instrução direta para você. Quando chegar o momento do decreto, e você vai saber exatamente quando é porque eu vou te avisar, você vai fazer o seguinte: vai parar o que estiver fazendo, vai prestar atenção total no que eu vou falar, e vai repetir comigo, em voz alta, cada linha do Pai Nosso da Abundância. Não precisa gritar. Não precisa chorar. Não precisa fazer drama. Precisa ter convicção. Precisa sentir que cada palavra que sai da sua boca tem peso, tem autoridade, tem poder de manifestação. E depois que você terminar de decretar, você vai fazer aquelas 3 coisas que eu já te falei. Comentar, eu creio com o seu nome. Dar like, se inscrever. Porque isso não é pedágio espiritual. Isso é ativação de testemunho. Quando você declara publicamente que você crê, você está dizendo para o mundo visível e invisível: eu não estou brincando, eu estou tomando posse. E aí o céu responde. Não com barulho, não com emoção, mas com provisão real. Com dinheiro chegando, com portas financeiras se abrindo, com dívidas sendo quitadas de formas que você nunca imaginou. O momento do decreto está chegando, e com ele,
O desbloqueio financeiro que você esperou a vida toda. Mas antes, você precisa entender por que tantas pessoas fracassam mesmo depois de decretar. A razão pela qual tantas pessoas decretam e não veem resultado não é porque o decreto não funciona. É porque elas sabotam o próprio decreto logo depois de falar. Elas abrem a boca, declaram provisão, declaram abundância, declaram portas financeiras abertas e no dia seguinte voltam para o discurso velho. Voltam a reclamar da falta de dinheiro. Voltam a dizer que estão quebradas. Voltam a falar que nada muda. E com isso elas cancelam o decreto. Porque a boca que decreta é a mesma boca que destrói. Você não pode decretar abundância na segunda e decretar miséria na terça. Você não pode proclamar provisão de manhã e lamentar escassez à noite. O decreto precisa ser sustentado, precisa ser protegido, precisa ser reforçado com palavras alinhadas, pensamentos alinhados, ações alinhadas. Se você decretar e depois sair falando para todo mundo que está duro, que não tem dinheiro, que a situação está difícil, você está desativando tudo que ativou. Você está trancando de novo a porta financeira que tinha acabado de abrir. Outro erro mortal: decretar e não agir. Tem gente que acha que decreto é mágica, que basta falar e o dinheiro vai cair do céu, literalmente, sem que a pessoa precise fazer nada. Não é assim. O decreto abre a porta, mas você precisa entrar. O decreto cria a oportunidade, mas você precisa aproveitar. O decreto destrava o fluxo financeiro, mas você precisa se mover. Se aparecer uma proposta de trabalho, você aceita. Se aparecer uma ideia de negócio, você executa. Se aparecer uma chance de renegociar a dívida, você vai lá e renegocia. Porque Deus não vai pagar o seu boleto enquanto você está sentado assistindo televisão, esperando um milagre. Ele vai te dar a estratégia, a conexão, a oportunidade, o favor, e você executa. É parceria, céu e terra trabalhando juntos. Espiritual e natural caminhando lado a lado. Quando você entende isso, você para de esperar passivamente e começa a agir com fé. E fé com ação é imbatível. E tem um terceiro erro que pouquíssima gente percebe, mas que anula decreto de forma silenciosa: ingratidão. Você decreta, o dinheiro começa a aparecer, pequenas vitórias começam a acontecer. Uma conta é paga, um extra chega, uma oportunidade surge, e você nem celebra. Você nem agradece. Você ignora, porque na sua cabeça aquilo é pequeno demais, não é o milagre financeiro gigante que você esperava. Aí você continua reclamando, continua insatisfeito, continua achando que nada está mudando. E com essa postura, você bloqueia o fluxo maior. Porque gratidão é combustível de mais provisão. Quando você celebra o pouco, o muito vem. Quando você é grato pelo extra de R$50, o extra de 500 aparece. Quando você reconhece que Deus está movendo, mesmo que devagar, a velocidade aumenta. Mas se você despreza as pequenas vitórias financeiras, você nunca vai ver as grandes. É lei espiritual. Fidelidade no pouco gera autoridade no muito. E autoridade no muito é onde a abundância real, sustentável, permanente, se instala na sua vida. Você está prestes a decretar algo que nunca decretou antes na vida. Mas agora, chegou a hora de você entender exatamente o que esse decreto vai fazer dentro de você. Quando você decretar o Pai Nosso da abundância, a primeira coisa que acontece não é lá fora. É aqui dentro. Dentro de você. Dentro da sua mente. Dentro do seu espírito. Porque o maior bloqueio financeiro não está na economia, não está no mercado de trabalho, não está no governo. Está dentro da sua cabeça. São anos de programação mental dizendo que você não merece, que você não é capaz, que você nasceu para pouca coisa. São gerações de pobreza sendo transmitidas como herança maldita. Avô pobre, pai pobre, você pobre, filho pobre. Como se miséria fosse DNA. Como se escassez fosse destino imutável. Mas não é. Isso é mentira. E o decreto quebra essa mentira na raiz. Quando você proclama com autoridade que você é herdeiro, que você tem direito à abundância,
que portas financeiras se abrem para você, algo dentro de você começa a rachar. A casca da mentalidade de pobreza começa a se despedaçar. E de dentro dessa casca, nasce uma nova identidade. Uma identidade de alguém que não aceita mais migalha. De alguém que não se conforma mais com dívida eterna. De alguém que sabe que foi criado para prosperar. Essa transformação interna é o que sustenta a manifestação externa. Porque se o seu interior continuar programado para a escassez, todo o dinheiro que entrar vai sair. Você já viu isso acontecer. Entra um extra, e no mesmo mês aparece um gasto inesperado que come tudo. Entra uma grana, e de repente você toma decisões financeiras burras que fazem aquele dinheiro evaporar. Não é azar. Não é coincidência. É autossabotagem inconsciente. É a mente de pobreza expulsando o dinheiro, porque ela não se sente confortável com abundância. Ela foi treinada para sobreviver, não para prosperar. E sobrevivência repele prosperidade. Por isso o decreto é tão essencial. Ele não é só para trazer dinheiro. Ele é para reprogramar você, para te fazer entender de verdade que você não é mais aquela pessoa que vivia pedindo, implorando, esperando sobras. Você é a pessoa que decreta, que ordena, que toma posse. E uma vez que você incorpora essa nova versão de você mesmo, o dinheiro não tem escolha. Ele vem. E quando vem, ele fica. Porque agora existe alinhamento. O que você é por dentro corresponde ao que você atrai por fora. E isso também explica por que tem gente que ganha na loteria e perde tudo em 2 anos. Por que tem gente que recebe herança e torra tudo em menos de 1 ano. Não é falta de dinheiro. É falta de capacidade interna de sustentar o dinheiro. A mente ainda está quebrada. O espírito ainda está em escassez. Aí o dinheiro chega, mas não encontra solo fértil. Não encontra estrutura. Não encontra alguém preparado para administrar, multiplicar, proteger. E vai embora. Por isso o Pai Nosso da Abundância não é apenas um pedido por dinheiro. É um decreto de transformação completa. Você está declarando que a partir daquele momento, você não é mais a mesma pessoa. Você não pensa mais como pobre. Você não age mais como pobre. Você não fala mais como pobre. Você é filho. Você é herdeiro. Você é rei em treinamento. E reis não passam necessidade. Reis administram reinos. Reis movem riqueza. Reis abrem portas financeiras, onde todo mundo vê parede. Essa é a identidade que o decreto instala em você. E com essa identidade ativada, não existe crise que te quebre, não existe dívida que te paralise, não existe escassez que te domine. Você está a minutos do momento que vai redefinir a sua história financeira. Mas agora, você precisa saber exatamente como esse decreto foi construído e por que ele é tão poderoso. O Pai Nosso da Abundância não foi inventado do nada. Ele foi construído em cima da estrutura da oração mais poderosa que já existiu. A oração que o próprio Jesus ensinou, o modelo perfeito de comunicação com o divino. Mas adaptado, reescrito, focado, direcionado especificamente para a área da sua vida que está mais quebrada, mais travada, mais sufocada. O dinheiro. Cada linha do Pai Nosso original carrega um princípio espiritual. E cada linha do Pai Nosso da Abundância carrega esse mesmo princípio, só que é aplicado diretamente à provisão financeira, ao desbloqueio de portas, à quitação de dívidas, ao fluxo de dinheiro. Não é desrespeito. Não é profanação. É aplicação. É pegar uma verdade eterna e aterrar ela na sua realidade concreta. Porque de que adianta orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se você não tem coragem de decretar, o dinheiro do meu dia a dia flui agora para mim? De que adianta pedir perdão das dívidas espirituais, se você não declara quitação das dívidas financeiras? Tudo está conectado. Espiritual e material não são inimigos. São duas faces da mesma moeda. Quando você proclamar esse decreto, você vai perceber que cada frase toca em um bloqueio específico. A primeira parte destrava a sua visão de Deus como fonte inesgotável de provisão, não como um Deus pobre, avarento, que segura a bênção. A segunda parte abre a sua autoridade para decretar que o reino, que é abundante, se manifeste aqui,
na terra, na sua conta bancária, na sua vida prática. A terceira parte quebra a mentalidade de sobrevivência diária e ativa a provisão constante, não apenas para hoje, mas sustentada. A quarta parte trata de dívida. Não só perdão espiritual, mas quitação real, financeira, prática. Ela declara que toda dívida contraída por necessidade, por desespero, por falta, está sendo anulada pelo poder divino. A quinta parte blinda você contra novas armadilhas financeiras, contra tentações de gastar errado, de entrar em dívida de novo, de voltar para os velhos padrões de escassez. E a última parte sela tudo. Ela declara que o reino, o poder e a glória financeira são manifestos na sua vida agora, não no futuro distante, não num céu abstrato, mas aqui, hoje, neste momento. Esse decreto é cirúrgico, ele não é genérico, ele não é vago, ele nomeia, ele especifica, ele aponta exatamente onde está o problema e declara exatamente qual é a solução. E quando você fala isso em voz alta, quando você proclama cada palavra com intenção, com fé, com autoridade, você não está fazendo uma performance religiosa. Você está ativando um protocolo espiritual de desbloqueio financeiro. Você está usando a língua mais poderosa do universo, a língua do decreto, para ordenar que tudo que estava fora do lugar volte ao lugar. Que tudo que estava trancado seja aberto. Que tudo que estava retido seja liberado. E o mais incrível, isso funciona imediatamente no espiritual. A execução começa na hora, mas a manifestação no natural é progressiva. Você pode não ver dinheiro pingando na conta hoje à noite, mas você vai ver portas se abrindo amanhã, oportunidades aparecendo essa semana, ideias surgindo, conexões acontecendo. Porque o decreto não traz apenas dinheiro. Ele traz alinhamento. E alinhamento atrai tudo o que você precisa para prosperar. Você está prestes a proclamar o decreto mais poderoso que já saiu da sua boca. Mas antes disso, você precisa entender o que acontece depois que você decretar. Depois que você decretar, vem o período mais perigoso de todos. O período do silêncio aparente. Aquele momento em que você já fez tudo certo, já proclamou com fé, já tomou posse, já declarou que a porta financeira está aberta, mas ainda não viu nada mudar na conta bancária. Os boletos continuam chegando, o cartão continua estourado, o dinheiro continua apertado. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Elas olham ao redor, veem a mesma realidade financeira de antes e concluem: não funcionou. Aí voltam para o discurso de vítima. Voltam a reclamar. Voltam a duvidar. E com isso, elas mesmas cancelam o que tinham ativado. Porque o decreto não morreu. A fé delas que morreu. Elas não entenderam que entre o decreto e a manifestação existe um espaço chamado tempo de execução espiritual. As coisas no mundo invisível já começaram a se mover. Os anjos já foram despachados. As portas já estão sendo destravadas. Mas tudo isso acontece numa dimensão que você não vê. E enquanto não atravessa para o natural, você precisa segurar firme. Você precisa manter o decreto vivo. Você precisa continuar falando alinhado com o que você proclamou. Isso significa que nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai precisar vigiar a sua boca como nunca. Não pode sair por aí dizendo que está quebrado. Não pode ficar reclamando que nada mudou. Não pode voltar para as conversas de escassez, de falta, de dívida eterna. Porque cada palavra que você fala depois do decreto, ou reforça o decreto, ou enfraquece o decreto. Não existe neutro. Ou você está construindo a manifestação, ou você está destruindo. E a maneira mais rápida de destruir é falar contra o que você decretou. Se você decretou, dinheiro flui agora na minha vida, e no dia seguinte você fala, eu estou sem dinheiro, você está contradizendo a sua própria autoridade. Você está dizendo para o universo espiritual, na verdade, eu não acredito no que eu falei. E aí, o processo trava. Não porque Deus desistiu de você, mas porque você desistiu do seu próprio decreto. Então, a instrução é clara.
Depois de decretar, mude a narrativa. Quando alguém perguntar como você está financeiramente, você não mente, mas você também não reforça a escassez. Você diz: estou em transição. Estou vendo portas se abrindo. Estou no processo de desbloqueio. Isso não é fingimento. Isso é fé declarada. Isso é manter o decreto ativo enquanto a manifestação vem. E tem uma coisa que você precisa fazer nos próximos 3 dias depois de decretar. Isso é crucial. Você vai assistir esse vídeo de novo. Não precisa assistir tudo, mas você vai voltar na parte do decreto e vai proclamar de novo. Vai fazer isso por 3 dias consecutivos. Por quê? Porque repetição gera enraizamento. Quando você decreta uma vez, você planta. Quando você decreta 3 vezes, você enraiza. E quando está enraizado, vento nenhum arranca, crise nenhuma abala, dúvida nenhuma destrói. O decreto vira parte de quem você é. E aí, a manifestação financeira não é mais algo que você está tentando alcançar. É algo que você já é. Você não está correndo atrás de dinheiro. Você é alguém que atrai dinheiro. Você não está implorando por portas abertas. Você é alguém para quem portas se abrem. Essa é a diferença entre tentar e ser. E ser sempre vence. Então você decreta hoje. Amanhã você decreta de novo. Depois de amanhã você decreta mais uma vez. E no 3º dia, o selo está completo. A ativação está concluída. E dali para frente, é só observar o dinheiro começando a fluir de formas que você nunca imaginou. Você já está no final dessa jornada. E o momento de decretar chegou. Mas antes de te entregar o Pai Nosso da Abundância, eu preciso te fazer 3 perguntas que vão selar tudo isso. Primeira pergunta: você está disposto a abandonar a mentalidade de vítima financeira? Porque se você ainda acredita que a culpa da sua situação é do governo, da economia, do patrão, da família, do azar, você não está pronto para decretar. Decreto exige responsabilidade. Exige que você assuma que, independente de como você chegou até aqui, a saída depende de você. Depende da sua boca, depende da sua fé, depende da sua coragem de parar de reclamar e começar a ordenar. Vítima pede socorro, autoridade decreta solução. E você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou você é vítima das circunstâncias, ou você é autoridade sobre as circunstâncias. Escolhe. Porque se você escolher ser vítima, o decreto não cola, sai da boca, mas não sai do coração. E decreto sem convicção é ruído. Mas se você escolher autoridade, se você realmente decidir que a partir de hoje você não aceita mais escassez, não aceita mais dívida comandando a sua vida, não aceita mais viver contando moeda, então o decreto funciona. Porque você não está fingindo. Você está assumindo o que você realmente é. Filho, herdeiro, alguém com direito à provisão completa. Segunda pergunta: você está disposto a obedecer no simples? Porque daqui a pouco eu vou te pedir para fazer 3 coisas extremamente simples. Comentar, eu creio, com o seu nome, dar like, se inscrever, e eu já sei o que pode passar na sua cabeça. Isso é manipulação. Isso é só para engajamento. Isso não tem nada a ver com Deus. Mas você está errado. Isso tem tudo a ver. Porque obediência é a linguagem da fé. Quando Deus pediu para Naamã mergulhar 7 vezes no rio, parecia ridículo. Mas quando ele obedeceu, a cura veio. Quando Deus pediu para os israelitas marcharem ao redor de Jericó, parecia nonsense. Mas quando obedeceram, o muro caiu. O milagre nunca vem na compreensão. Vem na obediência. Então, quando eu te pedir para fazer essas 3 coisas, você não questiona. Você não analisa. Você não julga. Você obedece. Porque essa obediência simples é o que diferencia quem ativa o desbloqueio financeiro de quem só assiste o vídeo e sai do mesmo jeito que entrou. E eu não estou pedindo dinheiro. Eu não estou pedindo sacrifício. Estou pedindo um comentário, um like, uma inscrição. Se isso for difícil demais para você, então o problema não é falta de dinheiro, é falta de fé. Terceira pergunta: você está pronto para receber? Porque receber também é uma habilidade, e muita gente não sabe receber. Quando o dinheiro chega,
elas sabotam. Quando a oportunidade aparece, elas recuam. Quando a porta financeira se abre, elas têm medo de entrar, porque lá no fundo, elas não acreditam que merecem. Lá no fundo, ainda existe uma voz dizendo: isso é bom demais para ser verdade. E com essa voz ativa, elas rejeitam a própria bênção. Então, antes de você decretar, você precisa decidir que você vai receber. Que quando o dinheiro vier, você não vai achar estranho. Você não vai ficar procurando o defeito. Você não vai duvidar. Você vai agradecer e administrar. Quando a oportunidade aparecer, você não vai questionar se você é capaz. Você vai agarrar. Quando a porta financeira se abrir, você não vai ficar parado olhando. Você vai atravessar. Porque Deus não abre porta para você admirar. Ele abre para você entrar. E se você não entrar, a porta fecha de novo. Então a decisão é sua. Você está pronto para receber tudo que você está prestes a decretar? Você está pronto para ver dinheiro fluindo? Você está pronto para viver sem dívida? Você está pronto para prosperar? Se a resposta é sim, então chegou a hora. Agora vem o momento que você esperou esse vídeo inteiro. É hora de decretar o Pai Nosso da Abundância e ativar o desbloqueio financeiro definitivo na sua vida. Respira fundo. Esse é o momento. Tudo que você ouviu até agora foi preparação, foi alinhamento, foi ativação interna. Mas agora você vai externar. Você vai proclamar. Você vai decretar em voz alta, com autoridade, com fé, com convicção absoluta, o Pai Nosso da Abundância. E quando você fizer isso, algo vai mudar. Pode ser sutil no começo. Pode ser uma paz que você não sentia há anos. Pode ser uma certeza que invade o peito. Pode ser uma porta financeira que se abre ainda hoje. Mas algo vai acontecer. Porque decreto com fé nunca volta vazio. Ele sempre realiza aquilo para o qual foi enviado. Então agora, você vai repetir comigo, frase por frase, cada palavra deste decreto. Não precisa gritar, não precisa chorar, mas precisa falar com intenção. Precisa sentir o peso de cada palavra saindo da sua boca. Porque essa não é uma oração qualquer. Esse é o Pai Nosso da Abundância. Esse é o decreto que destranca a porta financeira da sua vida. Pai Nosso, que és a fonte inesgotável de toda a provisão. Santificado seja o teu nome em toda a área da minha vida, especialmente na minha vida financeira. Venha a mim o teu reino de abundância, onde não falta nada, onde tudo flui, onde portas financeiras se abrem sem esforço. Seja feita a tua vontade de prosperidade sobre mim, assim na terra como no céu, assim na minha conta bancária como no teu celeiro eterno. O dinheiro que eu preciso hoje, tu me dás hoje. A provisão do meu dia a dia flui agora para mim. E perdoa as minhas dívidas, anula os juros que me sufocam, quita os financiamentos que me prendem, assim como eu perdoo aqueles que me devem e libero toda a cobrança do meu coração. Não me deixes cair em tentação de gastar errado, de contrair dívida desnecessária, de voltar para os padrões de escassez. Mas livra-me do mal da pobreza, da miséria, do sufoco financeiro, da mentalidade de falta. Porque teu é o reino da abundância, teu é o poder de multiplicar. Tua é a glória manifestada em provisão real na minha vida, agora e para sempre. Amém. Agora você declara a tomada de posse. Repete comigo, em voz alta, com autoridade. Eu tomo posse da minha herança financeira agora. Eu recebo dinheiro de fontes esperadas e inesperadas. Eu recebo provisão que vem do céu direto para a minha mão. Portas financeiras se abrem para mim hoje. Dívidas são quitadas. Contas são pagas. Boletos são zerados. Financiamentos são encerrados. O dinheiro flui agora na minha vida. Abundância é o meu novo normal. Prosperidade é a minha nova realidade. Escassez perdeu o poder sobre mim. Falta não me domina mais. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu decreto. Eu tomo. Eu recebo. Em nome de Jesus está feito. Está selado. Está ativado. Agora. Pronto. Você decretou. E agora vem a parte que sela tudo isso. Você vai descer até os comentários e vai escrever: Eu creio, seguido do seu primeiro nome.
Exemplo: eu creio, João. Isso não é superstição. Isso é registro público da sua fé. É você declarando diante de todos que você acredita no que você acabou de decretar. Depois, você dá like neste vídeo. Like é semeadura digital. É você dizendo que isso aqui tem valor. E por último, você se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque essa não é uma corrente qualquer. Essa é uma comunidade de pessoas que decretam, que acreditam, que veem portas financeiras se abrindo. E quando você entra, você passa a fazer parte do fluxo coletivo de fé. E fé coletiva multiplica resultado individual. Então vai lá agora. Faz as 3 coisas. Não deixa para depois. Não adia. Faz agora. Porque agora é o momento da ativação completa. Você acabou de ativar o desbloqueio financeiro mais poderoso da sua vida. Agora, eu vou te entregar as instruções finais para manter essa porta aberta e ver o dinheiro fluindo sem parar. Você chegou até aqui, e isso já diz tudo sobre você. Você não é como a maioria que desiste no meio, que duvida, que abandona quando a palavra começa a incomodar. Você ficou, você ouviu, você decretou. E agora, você precisa entender que o que aconteceu aqui não foi apenas um vídeo. Foi um marco, um ponto de virada. A sua vida financeira tem um antes e um depois deste momento. Antes você era alguém que pedia, que esperava, que aceitava migalha. Depois, você é alguém que decreta, que toma posse, que exige a herança completa. E essa mudança não é cosmética. Ela é estrutural. Ela é espiritual. Ela é permanente. Mas só se você sustentar o que você ativou. Então aqui vai a sua instrução final. Nos próximos 3 dias, você vai voltar neste vídeo. Não precisa assistir tudo de novo, mas você vai voltar na parte do decreto e vai proclamar mais uma vez. Dia 1, você decreta. Dia 2, você decreta de novo. Dia 3, você decreta pela última vez. E aí está selado, está enraizado, está ativado completamente, porque repetição gera permanência. E permanência gera manifestação sustentada. Você não quer só um milagre financeiro de uma vez. Você quer um fluxo constante de provisão. E fluxo constante vem de decreto enraizado. Então você faz isso. 3 dias. Sem pular, sem esquecer. Sem achar que não precisa. Precisa. E depois desses 3 dias, você vai fazer mais uma coisa. Você vai compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Não qualquer pessoa. Pessoas que você sabe que estão sufocando financeiramente. Pessoas que precisam ouvir isso. Porque quando você compartilha, você não está só ajudando alguém. Você está semeando. E semeadura sempre gera colheita. Você planta a palavra de desbloqueio na vida de outro, e o céu multiplica desbloqueio na sua. Agora eu quero te fazer um convite. Se você quer que essa corrente de fé fique ainda mais forte na sua vida, se você quer fazer parte de uma comunidade que decreta junto, que acredita junto, que vê vitórias financeiras acontecendo todos os dias, eu quero te convidar para se tornar membro deste canal. Quando você vira membro, você não está só apoiando o trabalho, você está entrando num nível mais profundo de intercessão, de oração, de cobertura espiritual. Eu oro por cada membro nominalmente. Eu declaro proteção, provisão, portas abertas sobre cada um. E já vi resultados impressionantes acontecendo na vida de quem deu esse passo de fé. Então, se você sentir no coração que esse é o momento, clica ali no botão Seja Membro e entra. Porque juntos, a nossa fé multiplica. Juntos, o nosso decreto tem mais peso. Juntos, nós vemos o impossível financeiro se tornando possível. E agora a palavra final. Você não está mais quebrado. Você não está mais preso. Você não está mais sob o domínio da escassez. A porta financeira foi destrancada. O decreto foi proclamado. A ativação foi completa. E daqui para frente é manifestação. Pode não ser hoje à noite. Pode não ser do jeito que você imaginou. Mas vai acontecer. Porque decreto com fé nunca falha. Ele sempre realiza. Sempre manifesta. Sempre entrega. Então você levanta a cabeça, você endireita os ombros,
Você olha para a sua situação financeira e diz: acabou. Acabou a era da dívida eterna. Acabou a era do sufoco. Acabou a era da falta. Porque agora você decreta. E quem decreta recebe. Está feito. Está selado. Está garantido. A sua vitória financeira começou agora. E nada, absolutamente nada, vai impedir o que Deus já liberou para você. Vai em paz. Vai em fé. Vai em autoridade. E prepara o coração porque o dinheiro está vindo. As portas estão se abrindo. E a abundância é o seu novo normal.